estamos agora no estudo, né, dos frutos do Espírito, e Deus pediu para eu ministrar sobre bondade. Aleluia! E essa palavra, quando eu estava estudando, falou muito ao meu coração. Porque na clínica tenho muito dessa questão. Eu sou bonzinho até que parte. Eu já ouvi tantas vezes, inúmeras vezes, para de ser boba. Quando a gente tem que ter um fruto do Espírito chamado bondade, ou quando a gente é bobo? Porque aí fiquei na dúvida. Falei, tá, eu tenho que ser bondosa, mas eu não posso ser boba? Como que é isso? Qual é o limite disso? E aí o Senhor me trouxe 3 palavras que eu vou compartilhar com vocês nessa noite. E o tema, se fosse dar um tema, seria quando o céu toca a terra através de nós. Aleluia! Todas as obras de Deus, eles são manifestas na terra através das nossas vidas. Então tudo que nós sentimos muito forte no coração, sabe aquele incômodo? Ah, eu já não vou, e aí fica, não, eu vou, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Sabe aquele incômodo? É o Espírito Santo. E muitas das vezes, já aconteceu muito comigo, né? Quem é de São Paulo sabe que pega metrô lotado de manhã e tal. E eu lá, parada, e aí o Espírito Santo começa, fala pra ela que eu estou contigo. Eu falei, não, tá de brincadeira, eu não vou falar nada não. Porque a gente fica teimando. Como que você chega no metrô, lotado, uma pessoa sentada, você fala, moça, dá licença, Deus manda dizer que Ele está com você. Como que essa pessoa vai receber? A gente, eu tô indo trabalhar, essa menina louca vem aqui falar. E é o Espírito Santo que fica nos incomodando. E é tão interessante que quando o Espírito Santo te incomoda, ele incomoda tanto que enquanto você não faz, você não sossega. Eu fico, meu Deus, tá, então se ela não descer na estação tal, eu falo. E ela não descia. Eu falei, tá bom, Senhor. E aí quando ela desceu, eu desci atrás dela, e ela desceu na mesma estação que eu, e eu cutuquei ela, eu falei, moça. E aí eu falei que... E ela chorou muito. Deus, Ele muitas das vezes, da mesma forma que Ele usa pessoas para falar conosco, nos momentos em que nós mais precisamos, Ele também quer nos usar para falar com as pessoas. Mas, eu tenho vergonha, eu não sei falar. Se é o Espírito Santo que te manda, só vai. Deixa que Ele se encarrega de fazer todas as coisas. Não era isso que eu ia falar, mas você falou para Deus mudar, Ele mudou. Deixa usar. O que é a bondade? Bondade, o que é bondade? Ser bom. Deus é bom o tempo todo. Tempo todo, Deus é bom. Tá, e o que é ser bom? Bondade, eu achei isso muito incrível. Uma pessoa que é boa, bondosa, ela não faz, ela é. Quando as coisas vêm, bondade é um fruto do Espírito Santo. Nós só somos bondosos porque nós somos, e não pelo que nós fazemos. A bondade não está condicionada ao ato de agir, às suas ações. A bondade está relacionada a quem você é. Você tem que ser bondoso. Porque se você não é bondoso, você vai fazer de qualquer jeito. Você vai fazer esperando algo em troca. Você vai fazer, eu estou sendo bobo, com críticas. E será que é essa bondade que o Espírito Santo, né, como fruto, quer que nós tenhamos? E aí eu falei, tá, Senhor, bom, vamos lá. A bondade não é apenas fazer o bem, é ser o bem aonde ninguém espera. Isso falou tanto comigo, que eu falei, meu Deus, será que eu tenho sido? Porque o ser é uma identidade, é a sua essência, é aquilo que alguém é. Eu tenho um cachorro, um filho agora de 4 patas, né? E aí viraram pra mim e falaram assim, esse cachorro é igual você, adquirindo a sua personalidade. Não para quieto, toda hora se mexe, e faz uma coisa, e faz outra coisa, e faz outra coisa, né? Amém, Senhor. Ser. Eu sou assim, eu não sei, é a minha essência. E tem as pessoas que são pacatos cidadão,
Sabe aquela que senta no sofá, tem o seu tempinho do café, o tempinho de trocar. Amém. Então, Eu assim, recebo. somos, né? E a nossa irmã, como que é? Né, cara? Como que eu sou? A bondade, ela é como uma essência, tá? E aí eu pergunto pra vocês, qual impacto você causa no mundo? Qual impacto vocês causam no mundo? De generosidade, de bondade ou de ranço? Eita, que isso? Desse jeito, Né? A bondade é sobre ser, e ser é só tendo o Espírito Santo, né? Só tendo o fruto do Espírito. Nem todos somos, mas podemos desejar ser. Gente, quando nós queremos, quando nós buscamos algo de Deus, Deus pode conceder. Só que é tão interessante que quando Ele se manifesta a glória dEle, da forma dEle, no tempo dEle, no momento dEle, o céu toca a terra através de nós. E Deus me traz a primeira passagem. Fica em 1 Reis 17, do 8 ao 16. É a passagem da viúva de Sarepta. Essa bondade que ela teve é uma bondade além da lógica. Por quê? É uma bondade onde você não tem muito, mas mesmo nesse pouco, você tem uma bondade no coração e ajuda. Fala assim a palavra. Então a palavra de Deus veio a Elias: levanta-te, vá para Sarepta, que fica perto de Sidom, e more lá. Eu já instruí uma viúva daquela cidade a dar comida para você. Ele se levantou e foi para Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, encontrou uma viúva apanhando lenha. Ele pediu: você poderia me trazer um pouco de água numa caneca? Preciso beber um pouco de água. Quando ela se virou para pegar água, ele acrescentou: e também, por favor, traga um pedaço de pão. E ela respondeu: juro por Deus, o seu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão. Só tenho um punhado de farinha numa panela e um restinho de azeite na botija. Você vê esses gravetos? Vou fazer uma pequena fogueira, preparar o último pão para o meu filho e para mim. Vamos comer e depois esperar a morte. Já tem mais uma ministração de dízimos e ofertas aqui. Elias disse, não tenha medo. Vá em frente, faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pequeno pão para mim e traga para mim. Depois, prepare algo para você e seu filho. Assim diz o Deus de Israel: a panela de farinha não vai esvaziar e a botija de azeite não vai secar até que Deus mande chuva e a terra volte a produzir alimento. Ela fez o que Elias pediu. E todos, ela, ele e o filho, comeram por dias e dias. A panela na farinha não esvaziou e a botija de azeite não secou, como Deus havia prometido pela boca de Elias. O que vocês aprendem com essa bondade? Será que se chegasse alguém, você só tinha um punhadinho de farinha, um pouquinho só de azeite, e bate lá na sua porta? Não tenho, moço. Será? Aquele louvor, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, tem uma passagem na Bíblia também, estive nu e me vestiste. Como que Jesus teve fome e nós demos de comer? Como Jesus teve sede e nós demos de beber? Como ele estava nu e nós vestimos ele? Através do outro. Então, muitas das vezes, aqui, Elias foi ali naquele lugar. Por quê? Porque Deus queria abençoar a vida da viúva.
Só que ele precisava, eu estava até conversando com um paciente essa semana. Gente, Deus, ele supre as nossas necessidades, não é no 45 do segundo tempo, é naquela prorrogação. Sabe quando falta aqueles segundos para acabar a partida? Aí vem o gol? É Jesus na nossa vida. Porque até esse tempo, ele vai testando quão a sua fé é nele. Ah, eu tenho uma conta para pagar no dia 25. Dia 24, 11h59, aparece um dinheiro na sua conta do além. É assim que Deus faz. E um paciente meu me mandou uma mensagem de testemunho. Que ele estava extremamente apertado, não tinha condição, tinha conta para pagar, ele se enrolou, ele não sabia o que ele ia fazer. Ele me mandou um áudio. Você não sabe o milagre que aconteceu. Abri a minha conta, tinha R$3.500. Eu fiquei assim... Glória a Deus! Falei, glória a Deus. E aí ele falou, foi do nada. Eu falei, não é que foi do nada. Foi do nada. Quem te guarda não vai deixar faltar. Então, continua sendo fiel em todo o tempo. Nos dízimos, nas ofertas, no tempo, no cuidado, na entrega pelo outro. E seja próspero. Porque a farinha não vai acabar e o azeite não vai secar na sua vida. Amém? Aleluia. Nossa, ninguém toma posse? Eu já tomo posse! Glória a Deus! O que é isso? Vai tomar conhaque. Gente, uma mulher, então ela não tinha quase nada, né? Que a gente estava falando aqui, só um punhado de farinha. Mas no mesmo no limite, ela abriu mão. Para quê? Para repartir com o profeta. Foi esse ato de bondade que fez ela ser próspera. Então, se o Espírito Santo tocar no seu coração, dê, porque você vai ser próspera. Recebe aí, irmão. Glória a Não Deus. faltará a farinha e não secará o azeite, em nome de Jesus. É algo ainda mais difícil, né? Ele pede ainda para dar para ele antes. Isso, E depois o que sobrar para ela. exatamente. muito teste. Primeiro foi antes para muito ele teste. e depois para ela e para o filho. Será que a Amanda falaria, Amanda, dá o leite para mim primeiro, depois para o teu filho? Você falaria, Você só tinha um pouquinho? você só tinha um pouquinho. Então essa bondade, gente, ela realmente vai além da lógica, Aleluia. né? Outra passagem muito interessante, que é o bom samaritano. Esse daí também falou muito comigo. Eu falei, gente, eu ouvi tantas vezes a história do bom samaritano, mas nunca por esse ponto de vista. O bom samaritano é a bondade que cruza a rua. Lucas 10, de 25 a 37. A minha versão é a linguagem. Então a mensagem, desculpa. Ela tá bem diferente da Almeida, né? Ela é bem diferente. Daí veio. A minha tá com uma mensagem. Certa vez, um perito da lei se levantou com uma pergunta para pôr Jesus à prova. Mestre, o que preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus respondeu, o que está escrito na lei de Deus, como você a lê? E ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de toda a força, e de toda a mente, e ame o próximo como a si mesmo. Jesus disse, boa resposta, faça isso e viverá. Mas ele perguntou, e quem é o próximo? E aí Jesus contou. Eu vou dando algumas pausazinhas nessa parte que eu acho importante. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó no caminho, e ele foi atacado por assaltantes. Eles o espancaram, roubaram tudo que ele tinha e o deixaram meio morto na beira da estrada. Por acaso, um sacerdote descia pela mesma estrada quando viu o homem, desviou-se para o lado. Quem é o sacerdote? Ninguém arrisca quem é o sacerdote? Sacerdote, gente, é uma pessoa designada naquela época. Ele era a pessoa designada para servir como intermediário entre Deus e a humanidade, realizando rituais, oferecendo sacrifícios e ensinando lei. Hoje nós
temos aí o sacerdote como um pastor, né? Então, quem é esse cara que chegou ali, viu um homem caído, ferido, quase morto, simplesmente ele se desviou? Um pastor. Depois um levita também apareceu, ele olhou para o homem estendido ali, mas também se afastou passando longe. Quem são os levitas? Os levitas era como se fosse um assistente do sacerdote. Na verdade, hoje, a igreja traz o levita como um músico, os membros do louvor. Mas a Bíblia não limita essa função de levita para isso. Então, os levitas somos nós. Somos nós. Né? Eu acho que ainda não é nós os levitas, e eu vou explicar o porquê. Não. Calma. O levita também se desviou. O levita também se desviou. Então, aí foi aonde pegou a minha vida. Foi, meu Deus. Mas, então, chegou um samaritano viajante. Quem é o samaritano? Samaritano é o habitante que mora, né, em Samaria. Samaria ela era localizada no norte da Judéia, e eles eram descendentes do povo de Israel. Só que eles se misturaram com pessoas que não são de Israel. Então o povo israelita, eles começaram a olhar para os samaritanos, vai pra lá, excluído. E esses excluídos como não puros. Então assim, eu não posso me misturar com essa gente. Eu não posso estar ao lado dessas pessoas. São um bando de escarnecedores. Só que os santos, que é o sacerdote e o levita, passaram de largo. E o excluído, o profano, o impuro, tudo isso, olha o que ele fez. Quando viu o homem, o coração dele se encheu de compaixão. Ele ajoelhou-se ao lado dele, tratou suas feridas com óleo e vinho e as enfaixou. Depois, o colocou no próprio jumento, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Na manhã seguinte, pegou 2 moedas de prata, deu ao dono da hospedaria e disse: cuide bem dele. Se custar mais que isso, pago quando voltar. Jesus então perguntou: na sua opinião, qual desses 3 foi o mais próximo do homem atacado pelos assaltantes? E o perito da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. E Jesus disse: então vá e faça o mesmo. Renata, mas o que te chamou a atenção nessa história? É uma parábola, né? Então isso não aconteceu de fato. Jesus ensinava através das parábolas. E por que Jesus pegou um exemplo aonde uma pessoa que é excluída era o bom samaritano? Por que ele não colocou como um pastor, um sacerdote sendo o bom samaritano? Aí seria o bom sacerdote? Ou o bom levita? Mas por que ele escolheu o samaritano? Trazendo para os dias de hoje, muitas vezes nós temos vergonha de falar que somos cristãos. Não vergonha de Cristo, tá? Vergonha de falar que sou um crente, que frequento uma igreja. Porque hoje a igreja, os pastores, tá tudo escandalizando o evangelho. E aí ele vem e pega os excluídos, que são aqueles que não são aceitos em lugar nenhum. E esse daí é o exemplo do bom samaritano. Do cara que tem ali, o fruto do Espírito da bondade. Então não é porque você é excluída, você não é aceito, você é deixado de lado, você não tem lugar à mesa para você, que você não pode ter um fruto do Espírito chamado bondade. E o mais interessante, você é um exemplo de Jesus, como um bom samaritano. Se viver em Samaria e ser um samaritano, ser considerada bom para Jesus, sou samaritana. Prefiro ser samaritana do que uma sacerdote ou uma levita. Amém? Amém. Então, nós somos quem então?
Samaritano. Amém. Gente, então assim, quem é o próximo? Não é só o morador de rua. E eu posso dizer para você que o próximo também pode ser aquele cara rico, mas que não tem a paz. Pode ser aquele jogador de futebol extremamente conhecido, mas que não tem Jesus no coração. O próximo são todas as pessoas que precisam de algo. Não é só algo financeiro, não é só... É qualquer coisa, é um abraço, é uma palavra, é um olhar, é um bom dia. Um paciente, eu estava tentando lembrar de onde eu ouvi essa história, um paciente trouxe para mim essa semana. Ele trabalhava numa loja, olha que interessante. E lá na loja, ele era vendedor daquela loja, e tinha um morador de rua, em situação vulnerável. Beleza, aí a gerente deles entrou na loja e falou bom dia pro morador. Aí ele entrou. Quando ela entrou, o moço levantou, entrou na loja e falou assim, quem é aquela moça? E aí, pro meu paciente, quem é aquela moça? E aí ele falou, é a gerente. Você pode chamar ela pra mim? Aí ele falou, posso. Aí chamou ela. Ele só falou assim, eu quero te agradecer, porque durante dias e dias eu estou aqui e ninguém nunca me notou. Ninguém nunca me deu um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Nem falou com ele, quanto mais perguntar se ele precisa de alguma coisa. Então que nós possamos ter esse fruto do Espírito que chama bondade, e que nós possamos não só ajudar, mas também anotar pessoas. Se existe fôlego de vida, há esperança. E a esperança é Jesus. E por último, uma história que eu não tenho como deixar de trazer, que é de Jesus Cristo. A bondade que foi encarnada como homem, que morreu por nós. E eu quero fazer menção da parte que está em Lucas 23, do 32 ao 46, que fala sobre a passagem da crucificação, aonde dois outros criminosos também foram levados até a cruz ao lado de Jesus. Lucas 23? Do 32 ao 46. Dois outros, ambos criminosos, foram levados para serem executados junto com Jesus. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, eles o pregaram na cruz junto com os criminosos, um de cada lado. Jesus orou, Pai, perdoa-nos, eles não sabem o que estão fazendo. Dividiram as roupas de Jesus, tiraram a sorte para ver quem ficava com o quê. O povo assistia, olhando de longe, enquanto os líderes faziam pouco dele. Ele salvou outros. Vamos ver se salva a si mesmo. Se ele é de fato o Messias, o escolhido de Deus, então que prove agora. Mas o outro, esse foi o outro, repreendeu e disse, você não teme a Deus? Estamos aqui na mesma condenação. Nós merecemos morrer pelos nossos crimes, mas este homem não fez nada de errado. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele momento, ao meio-dia, virou escuridão. O sol se apagou, a escuridão cobriu tudo, até 3 horas da tarde. O véu do templo se rasgou ao meio, então Jesus gritou com força, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, deu o último suspiro. Gente, Jesus perdoar a cada daquelas pessoas que estavam ali já demonstra bondade. A bondade encarnada eu trago como perdão. É olhar para aquela pessoa que errou e perdoar ela. Mas eu não consigo perdoar. É meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é meu sobrinho, é minha tia, é minha avó, minha melhor amiga.
Aí eu volto naquela pergunta lá no começo no louvor. Se Jesus agisse conosco como nós agimos, o que seria de nós? Desse jeito. Então a bondade também significa perdão. E Deus ungiu, né, a cada um de nós. O fruto do Espírito qualquer um pode ter, desde que você busque por eles. Nós temos, né, que nós já falamos, fidelidade, mansidão, domínio próprio e agora bondade. Eu quero ter todos os frutos do Espírito, porque eu quero ser parecida com Jesus. E você? E aí eu entro lá na frente, quando eu comecei a ministração. Ser bobo, ser bom não é ser bobo. Vamos entender um pouquinho dos limites, tá? A essência da bondade verdadeira é o Espírito Santo, é o fruto do Espírito. Mas é uma bondade livre, madura e consciente. Jesus, ele era bom, mas ele não era explorado. Por quê? Porque ele dava limites. Bondade não é dar tudo para todos o tempo inteiro. É dar o que é saudável dar. Então vamos lá. Eu só tenho um pouco. Ali é um ato de fé da viúva. Ela deu porque ela confiou. Mas se não existisse uma palavra liberada para ela de Deus, o dar seria bondade ou seria ser bobo? Seria ser bobo. Ela deu porque ela confiou em uma palavra de que a farinha não acabaria e o azeite não secaria. O risco, quando a bondade, né, vira anulamento. Então você não tem que se anular para ser bom para o outro. Nós damos em atos de fé. Quando só temos isso. Só tem esse copo de água. Eu vou dar um golinho e levo outro golinho. É ato de fé. Amar o próximo como a si mesmo. Não fala ama o próximo mais que a você mesmo. E não fala ama o próximo menos do que você mesmo. Fala como a ti mesmo. Se eu não me amo, como que eu vou amar o próximo? Se eu não me cuido, como eu vou cuidar do próximo? Jesus, ele fazia milagres. Jesus, ele só que era ordenado, era um por vez. Não tem uma passagem na Bíblia onde fala Jesus curou 50 enfermos, um cego, um surdo. Não. Jesus curou o cego, Jesus curou o mudo, Jesus ressuscitou Lázaro. Tem vários, mas em ordem. E ainda tem um momento em que Jesus se retira e fica com o Pai. Vamos ali, atravessa o rio aí, o mar, que eu vou ali. Vou depois. Então não é... A gente não tem que ajudar o tempo inteiro e colocar a nossa vida em risco. Nós temos que nos amar também. Você sempre ajuda, mas nunca ninguém te ajuda? Você sente culpa quando você diz não? Se você sente culpa ao dizer não, é porque não é bondade. Aí já é uma dependência. Você tem ressentimento, cansaço, vazio quando você não dá algo para alguém? Você sente medo de decepcionar alguém quando você fala não para ele? Você se sente usado, mas não fala nada? Se isso tudo é a resposta sim, eu me sinto, não é uma bondade. Aí você é dependente. E a dependência não é de Deus. A não ser que a sua dependência seja de Deus e não do outro. Deu para entender um pouquinho? Quando ser bondoso e não ser bobo? Jesus dava tudo, mas ele se retirava para descansar. Ele amava, mas não deixava ninguém manipular ele. Ele ajudava, mas não atendia a todo mundo o tempo inteiro. Gente, imagina Jesus. Senhor, eu preciso de dinheiro. Tá. Jesus, eu preciso de pão. Tá. Só que não só a Renata. E a Renata, a Cebélia, a Elaine, a Mônica, a Amanda e todos os filhos dele. Gente, Jesus só ia viver para servir. Mas ele sabe o tempo certo de entregar o que nós precisamos. O que nós precisamos
pedir a Deus o fruto do Espírito que chama bondade, para que nós possamos ser parecidos com Jesus. Glória a Deus. Para que nós possamos deixar que o céu toque a terra através da nossa vida. Seja bom, samaritano. Seja boa, Mônica. Seja boa, Elaine. Seja boa, Sibeli. Seja boa, Amanda. Seja boa, Ana. Seja boa, Arthur. Seja boa, Kátia. Seja boa, Renata. Seja boa, pastora Ana. Para quê? Para que o céu toque a terra através das nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero encerrar. Nós vamos louvar a Deus com mais 2 louvores. Mas antes, eu queria, né, eu e a missionária Aline, nós vamos fazer uma oração específica por cada um de vocês, enquanto toca esse louvor, que chama a bondade de Deus. Para que haja assim, nós vamos solicitar, né, pedir para que o Espírito Santo derrame esse fruto do Espírito na vida de cada um. Vamos nos colocar em pé?